Muito bem, então, oficialmente gravando. Uma boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula Caminho do Holder, Valuation. Hoje com o tema taxa básica de desconto, a taxa livre de risco e prêmio de risco de capital. Eu vou maximizar aqui a apresentação. Então, essa é a nossa aula 3 de 11. No livro do Damodaran, é o capítulo 7. Então, The Risk Free Rate é o tema de hoje. E a aula 4 a gente vai tratar sobre The Equity Risk Premium, também no capítulo 7. Mas hoje a gente já dá algumas pinceladas para poder fazer alguns exercícios. Então, aqui é a nossa literatura básica. Eu incorporei também alguns sites que são relevantes, onde a gente encontra boas informações para uma análise de empresa, né, de valor de empresa, o Economática, Damodaran, o Lee Watson, Bloomberg, Global Rates, Instituto Asaf e Investing, tá? E dentre vários outros, tá? Só alguns, né, como sugestão. Então, a taxa livre de risco, aqui da lâmina original do Damodaran, em inglês, né? E a tradução livre da mesma lâmina. Então, a estimativa da taxa de desconto, como a gente já comentou na última aula, ela também precisa levar em conta uma coerência, né, entre os fluxos que a gente está avaliando. Então, o ingrediente crítico, o fluxo de caixa descontado, é eu adotar a taxa correta de desconto, né, para evitar erros de estimativa, de incompatibilidade do fluxo de caixa com as taxas de desconto. Então, em um nível intuitivo, a taxa de desconto a utilizada, ela tem que ser consistente com o risco, quanto com o tipo de fluxo de caixa. Então, a gente vai trabalhar basicamente dois tipos de fluxo de caixa, né? Um para o patrimônio líquido, daí é para focando os acionistas, e outro para avaliação de empresa, né? Principalmente para aquisições e fusões. Tá? Então, eu tenho que ter o cuidado com qual a taxa de risco eu estou analisando, qual é o fator que eu estou utilizando na minha equação. Se é simplesmente o KI, né, o custo de capital equity, e ou da empresa o meu WACC, é o Weighted Average Cost of Capital. Outro cuidado que a gente tem que ter é a moeda que você está trabalhando. Tá? O fluxo de caixa estimado deve ser com a moeda na qual a taxa de desconto é estimada. Aí, pessoal, a gente enxerga muitas misturas, né, e que levam a erros ou distorções de análise. E também a questão de qual a taxa, se eu estou usando nominal ou real. Né? A gente sabe que existe uma relação entre taxa aparente, inflação e taxa efetiva, né, ou real. Então, eu preciso, no caso do fluxo de caixa, se eu estou trabalhando considerando a inflação, eu preciso trabalhar com as taxas nominais. Existe uma relação entre taxa nominal e, né, ou também aparente, somando 1 mais essa taxa, aparente ou nominal, ela vai ser igual a 1 mais a taxa de inflação, né? Vou chamar aqui de inflação, multiplica a minha taxa real. Minha taxa real.
a gente vai usar a nominal na maioria dos casos. Geralmente a gente usa a taxa de desconto comercial ou a racional? É o que já está elencado, né? Não é a racional. A racional ela seria por dentro, que é a efetiva. Então, a comercial ou bancária, ela considera o valor cheio, o valor de fora. É essa que a gente acaba utilizando. Okay? Então, é o que o Damodar aqui está chamando a atenção, né? A gente pode relacionar a taxa efetiva com a taxa real, ou desconto por dentro, né? Não são conceitualmente as mesmas taxas, né? Mas é o que a gente utiliza. Bom, custo do capital próprio. O custo do capital próprio ele deve ser maior para investimentos mais arriscados. Essa é uma das premissas. A gente olhando os meus CAE, o CAE de uma empresa de maior risco, ela tem que ser maior que uma empresa de menor risco. Isso engloba também o país, né, onde ela está. Então, um país como a Argentina, que envolve mais risco, o CAE tem que ser maior do que de uma empresa americana. Embora o risco seja geralmente definido, então, em termos da variação dos retornos reais, em torno de um retorno esperado, tá? Os modelos de risco e retorno em finanças assumem que o risco deve ser recompensado, portanto, incorporado à taxa de desconto. Então, eu vou estar sempre dando gordura ao valor esperado do retorno, vou estar acrescentando uma gordura, que é o risco. E na avaliação deve ser o risco percebido pelo investidor, né? Ou seja, o investidor marginal no investimento. O que significa isso? E é bem diversificado. Tá? Então, um investidor, por exemplo, um investidor institucional, ele não coloca todas as fichas numa única empresa, numa única ação, né? E ele acaba reduzindo o risco ao risco de mercado, ou não diversificado. Tá? É esse risco que a gente acaba incorporando no custo do capital. Bom, existem vários modelos. O mais comum é o do Sharpe e Lintner, né? Nasceu lá em 1964, então já é bastante antigo, né? Poucos computadores existiam, somente grandes empresas institucionais. O mercado financeiro sempre esteve na frente, como hoje na questão das fintechs. E aí é o modelo mais utilizado para precificar o CAE, esse retorno esperado, tá? Como sendo função da minha taxa livre de risco, mais um beta, e é uma inclinação, né, um coeficiente de inclinação em relação à diferença do retorno de mercado e a taxa livre de risco. Isso aqui a gente chama de prêmio de mercado, ou Equity Risk Premium. Essa diferença que está aqui entre parênteses é o Equity Risk Premium. Tá? Outro modelo bastante usual e famoso na literatura é o APM, né? Asset Price Model, o modelo de precificação de ativos, em que ele passa a ser uma regressão múltipla, que eu tenho um somatório, então eu tenho mais de um beta. Eu tenho um beta 1, um beta 2, beta 3, né? Então eu vou incorporando quantos betas eu quiser na minha análise de Asset Price Model.
tal como taxa de risco, valores macroeconômicos. Tá? Tem também o multifatorial, que é muito parecido com o anterior, né? Em que eu vou incorporar também fatores macroeconômicos, tá? Na minha análise. A diferença é que um considera a questão de relevância ou de significância estatística e o outro não. Tá? Tal como análise de componentes principais, que você acaba isolando e um pouco perde o sentido dos fatores. Você olha o fator que está sendo utilizado e ele não parece que não tem significado. E utilizando proxies de coeficientes de regressão, como índices de liquidez, índices de endividamento, índices de atividade, tá? Dados de desempenho da empresa interna, para estimar também quanto é que é esse custo de capital. Então, existem várias vertentes, né, com relação a como eu estimar esse, mas o que o mercado mais adotou, né, 85% do mercado, acaba utilizando o modelo do CAPM, apesar de muitas críticas, né, o pessoal contestar por conta das premissas, mas ele é o mais utilizado. Acabou concedendo o prêmio Nobel também para o Sharpe. Inclusive tem um, Oi? inclusive tem um índice de Sharp, né, também. Tem o índice de Sharpe, né, que é utilizado para a formação de carteiras, né? Então aí a gente entra na questão de fronteira eficiente, e aí aquelas ações que têm a melhor relação, né, entre retorno Sim. e risco, elas acabam estando na fronteira eficiente. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais quando for falar do beta, né? Aí nós voltamos a esse termo fronteira eficiente, inclusive o índice de Sharpe. Tá? Mas existe literatura bastante vasta, quem quiser conhecer esses outros modelos, tá? Como como é que é o nome dele agora? Escapou na cabeça. É a moderna teoria da análise financeira, né? Um pouco Ubler, é uma coisa assim. Tá? Até posso pegar o livro para mostrar, mas na próxima aula não está aqui no alcance das minhas mãos. Então, eu acho que enxergando ele ali. E seriam outras 500 páginas, né, de texto para trabalhar cada modelo. Bom, o, o custo de capital próprio, então, utilizando o CAPM, né, apesar das críticas, como eu falei, nas últimas 4 décadas, por fazer suposições irreais, por ter parâmetros difíceis de estimar, né, e por não funcionar bem. Então, isso é uma grande deficiência própria da Modara, né, que está destacando isso. Não funciona bem. Ele continua sendo um modelo bastante usado na prática. Então, o CAPM ele envolve a taxa livre de risco, o beta e o prêmio de risco que eu havia colocado, né, o RM menos a taxa livre de risco. Na prática, a gente acaba utilizando títulos governamentais como taxa livre de risco, né, assumindo que os governos não têm risco, o que também já é uma das falhas, é uma das presunções, né, de que o governo vai honrar com os compromissos sempre. A gente percebe, sabe-se, e na história já aconteceram fatos. Mesmo o mercado americano, que é tido, eles mesmos se intitulam como sendo
100%, né, reais, fidedignos, mas, querendo ou não, eles nasceram de um calote, né, não pago à Inglaterra. Então, eles, em função de uma revolução, né, eles chamam de independência, mas, olhando por outro lado, é uma quebra de continuidade das regras do jogo. E aí eu não pago, e não pagaram, né? Não pagaram a Inglaterra. A Inglaterra, a mesma forma, também diz que nunca teve inadimplência, né? Mas se olhar quando ela teve a quebra com a cisma com a questão da Igreja Católica, isso lá em 1500, né? 1600, com a Guerra Gloriosa, né? Revolução Gloriosa, e eles romperam com a Igreja Católica, e aí com todos os bancos, né, que acabavam emprestando dinheiro para o governo, vamos chamar de governo, né, a monarquia inglesa, e eles simplesmente deram um calote, né? Agora o que é da igreja é nosso. E dos banqueiros também, como era na época os Médici, né? Médici, lá da cidade de Florença, né? Tomaram um grande calote do governo inglês. E no Brasil a mesma coisa. Recentemente a gente teve a Collor, que fez a questão de empréstimo compulsório, aí, mas foi pago depois. Bom, então é, um, é uma forçação que a gente faz aqui dizer que os títulos do governo não têm risco. Tá? A história se repete, pode acontecer amanhã depois do mundo mudar de novo, né, de cabeça para baixo, e o que a gente enxerga de potências hoje deixarem de ser potências, né? E aí a gente perdeu dinheiro nesse meio fio. Os prêmios de risco histórico, então, são usados para os prêmios de risco, então é outra situação, né? Eu acabo usando dado histórico, então, principalmente dados recentes, né? De história recente, para definir o prêmio de risco, o equity risk premium, principalmente usando regressão. Então, está aqui sendo colocado, eu faço uma regressão com relação aos retornos de mercado. É uma taxa livre de risco. Em um ativo livre de risco, o retorno real é igual ao retorno esperado. Então, não tem desvio padrão, né? Não tem variabilidade. Tá? Eu estou desenhando com variabilidade, menos, mais, e a média, né? Ou o retorno esperado. No caso, uma taxa livre de risco, eu só tenho isso aqui. Não é uma esperança, porque não tem risco, né? Não tem risco dos lados. Tá? É um valor líquido e certo. Então não existe risco. Qual risco é esse? O risco da inadimplência, eu tomar calote. Né? Então, se há um país que nunca deixou de pagar as contas, é o Brasil. Né? Nós já nascemos de uma independência pagando juros. Então, a gente não deixou de pagar o outro país, né? Não deixamos de pagar Portugal nem Inglaterra. Então, risco de inadimplência. E sem risco também de reinvestimento. Né? A gente, ou seja, eu posso replicar o meu investimento, tá? Infinitamente. No máximo teve o congelamento da poupança, né? No máximo. Teve o congelamento da poupança, já aconteceu, né? Então, comparativamente, numa história mais longínqua,
o Brasil é de muito menos risco do que os Estados Unidos ou a própria Inglaterra. Essa quebra de continuidade. Então, ao longo da história, a gente vê muitas quebras de continuidade, né, das instituições, de respeito às instituições, gerando um novo normal, né, como entrou na moda recentemente com o Covid, né, o novo normal. Como a gente olhar a direita, né, o pessoal é conservadora, a esquerda é revolucionária, mas não é bem assim, né? Se a gente voltar a 1700, 1800, o pessoal da direita hoje era o da esquerda daquela época, né? Eram os revolucionários daquela época. Quebrar a continuidade da monarquia para instituir a república. Então, sempre há um risco. Tá? Então, o horizonte de tempo é um fator importante. Assim, as taxas livres de risco na avaliação vão depender de quão esperado é o fluxo de caixa que ocorra e quão variarão, né, ao longo do tempo. Então, se os seus fluxos de caixa se estendem a longo prazo, a taxa livre de risco também deve ser de longo prazo. Mas nem todos os títulos do governo são isentos de risco, como eu estou destacando, né? Alguns governos sofrem de inadimplência. Imagina um Haiti, né? Como é que é lá o problema hoje que eles estão vivendo, né? Então, existem taxas dos títulos emitidos por eles que não estão isentos de risco. A própria Argentina, assim sucessivamente. Hoje eu estava vendo um estudo mostrando na América Latina o comparativo de salário mínimo. O Brasil está em terceira posição de baixo para cima, né? Terceiro pior salário mínimo. Agora é a Venezuela, né? Bom, então vamos começar com uma taxa livre de risco em dólares americanos. Na atualidade, a gente entende que eles são a grande potência, eles são de fato, em termos econômicos e militar, na atualidade. E aí a gente entende como todo o poder imperialista, né, e que eles são a taxa de menor risco, ou sem risco nenhum, né, como eles se chamam, sem risco. Então, se você está avaliando uma empresa em dólares, a gente precisa usar a taxa livre de risco em dólares americanos, que é a moeda do Império. Né? Então, na prática, a gente tem que usar as taxas do Tesouro dos Estados Unidos como taxa livre de risco, mas isso é baseado na presunção de que o Tesouro, então, é livre de inadimplência. Ele nunca vai dar calote, mas já aconteceu, como no ano passado, um medo do mercado de que ocorresse pela primeira vez na história a inadimplência dos Estados Unidos, se eles não aumentassem o teto de gastos, né, do governo. Eles fazem a rolagem da dívida, não tem faturamento, não tem receita tributária suficiente para cobrir os gastos, e aí eles ficam empurrando com a barriga para frente, né? E o governo não queria autorizar a nova emissão de títulos para empurrar para frente de novo e fazer a bola de neve continuar crescendo. Então, é um problema, já dando um sinal de que não é de fato livre de risco. Tá? Na verdade, muitos estudiosos colocam que a grande garantia deles não é econômica, mas militar, né? Pela imposição da força. Então, se você aceitar a premissa de que o Tesouro é livre de default, essa premissa, ainda tem várias opções, já que o Tesouro emite títulos com vencimentos diferentes. Então, que nem no Brasil a gente abriu o Tesouro Direto, tem lá dezenas, né, duas dezenas de diferentes papéis que eu posso comprar. Do Tesouro Americano não é diferente, é até bem mais amplo. A gente vai ter títulos de 3 meses, títulos de 30 anos, também em termos reais ou em termos nominais, né?
tendo os Inflation Protected Treasuries, os TIPS, ou tesourarias nominais. Tá? E na avaliação, estimamos os fluxos de caixa para sempre. Essa é outra premissa forte do nosso fluxo de caixa, como se as empresas fossem Deus, né, fossem para sempre. Isso é uma das premissas bastante forte. Ou que pelo menos por um período muito longo em termos nominais. Então a gente teria como título mais longo de 30 anos, mas na prática a gente acaba usando de 10 anos, porque eu não consigo estimar, né? Eu não tenho dados, tem muitas empresas que têm 2 anos, que têm 5 anos, que têm 12 anos, e não tem 30 anos. Se eu pegar, mesmo empresas grandes, né? Uma Tesla não tem 30 anos. E aí como é que eu vou fazer com as outras variáveis? Né? Então se padroniza 10 anos, tá? de, de estimativa. Pela Quer dizer, dificuldade. Oi? a Tesla não, ela só tem 16 anos, ela só tem. Pois é. Então, grandes empresas, né? A gente olha, elas não têm 30 anos. E eu acho que deve estar fechando 30 anos agora a Microsoft. O Google, acho que também não tem 30 anos, deve ter 20 e poucos, né? Da década de 90. Então, aí fica complicado achar spreads padrão, prêmios de risco de ações, né? Com a mesma longevidade. Bom, uma forma de eu estimar a taxa livre de risco em moeda estrangeira, exemplo em reais, né? O real é uma moeda nacional. Tecnicamente, ela não é uma moeda, ela é uma pseudo-moeda, também chamada de moeda exótica, porque ela não cumpre os 3 principais papéis, né, necessários para ser uma moeda. Poder de compra, a questão de mensuração de troca e poder de reserva. As 2 primeiras ela desempenha, mas poder de reserva ela não tem. Eu não enriqueço acumulando reais, né? É só olhar para nosso passado recente. Agora está fechando 30 anos o real. Tá? Exatamente esse ano, né? Se não me engano, foi 30 de junho, o nascimento do Plano Real. E 100 reais hoje seria o equivalente a 3 reais e uns quebradinhos, em 94. Então, eu queria acumular reais e não consigo, tá? Mas se eu quiser avaliar as empresas em reais, eu vou ter que usar uma taxa de conversão como está aí. Taxa spot é à vista, taxa à vista do câmbio da moeda. Então, olhar agora está quanto? 5,75, né? E aí, mais a minha taxa livre de risco estrangeira. Então, vou pegar um título público brasileiro, como taxa livre de risco estrangeira ali nessa fórmula, e a taxa livre de risco americana. E considerar ali o tempo, né, que eu estou analisando dessa minha taxa livre de risco, se são 10 anos, 10 anos, né? Eu vou ter minha taxa a termo a ser considerada como taxa livre de risco. Tá? Essa imagem ela é interessante porque ela mostra em muitos países, como está aparecendo aqui a Grécia, ocorre o que se chama de inversão da taxa de juros. É a taxa de risco, então, de curto prazo, 2 anos, ser mais alta do que de 10 anos. E isso tecnicamente, é um sinal de uma possível recessão econômica, né? Que a economia vai desacelerar, vai desaquecer. Então,
o que é incoerente. Por quê? Porque quanto mais longo é de se esperar que se pague mais juros. Né? Vou esperar mais tempo, e tempo é dinheiro. Então teria que ter uma recompensa maior. E isso mostra que não é muito adequado eu acabar realizando as avaliações em moeda que não são consideradas como sendo de países livres de risco. Tá? Então, o risco, uma taxa livre de risco nominais em reais, e um exemplo, o governo brasileiro tinha títulos de 10 anos denominados em circulação, pagando uma taxa de juros de 9%. Em janeiro de 2013, tinha um rating soberano em moeda local de Baa2. Então, a gente tinha uma avaliação de risco bem melhor do que a de hoje. Né? Bem melhor do que a de hoje, que eu acho, se não me engano, é BA, né? BA2. E o spread de inadimplência típico para essa classificação de risco é 1,75. 1,75. Então, como é que eu calculo a taxa livre de risco? Eu vou pegar simplesmente o título nominal de 10 anos do Brasil menos o spread de inadimplência de uma classificação de uma empresa, né, que é a Moody's, uma empresa americana, que vai me dar a taxa livre de risco em moeda nacional, né, em reais, 7,25. Aqui um print da tela do títulos do Tesouro Nacional. Então, como a gente vai considerar valores nominais, né, nesse exemplo aqui para 10 anos, né, eu já teria que pegar 2033, 2034, e a rentabilidade paga de forma nominal. Nesse outro caso, eu estou considerando a inflação também, né? Então, aí já seria flutuante, tá? Que eu tenho a taxa real e mais um indexador. Então, o mais adequado é utilizar a que tem um valor nominal. E hoje já está IPCA mais 6%, né? Oi? Hoje já está IPCA mais 6% agora. IPCA mais 6. É, no Essa, Tesouro. essa lâmina aqui, ela não é de hoje, né? Isso é flutuante, vai modificando. Isso aí. Bom, as principais empresas de avaliação têm mais, né, do que essas, mas o governo americano, ela oficialmente, né, tem como empresas oficiais como de rating, a Fitch de Ratings, a Moody's e a Standard Poor's, né, Global, que é a do S&P, né, do S&P. Exemplo aqui, o rating da Petrobras, que é a nossa principal empresa. Então, um rating BB-, rating bem ruim, né, em relação ao que é possível. Mas por quê? Eu colocar meu dinheiro nessa empresa, para começar, a ação mais negociada, ela é preferencial. E aí, preferencial, ela já está dizendo que é de mais risco, né? Porque ela tem que pagar 10% mais do que a ordinária, né? E aí, por que de sã consciência a literatura pergunta, né, os teóricos, uma empresa iria pagar 10% a mais?
É um sinal de risco. Um sinal de risco. Outra questão de participação governamental, então tem muita decisão que não é técnica, são decisões políticas, visando o bem-estar, né, social e não o resultado econômico. Isso, para quem é um investidor, representa também risco. Sem contar vários outros fatores, não sei se tem só alguns aqui. Esse é um print também da tela comparando a Moody's, a S&P e a Fitch, e tem critérios diferentes aqui de avaliação, né? Está sendo colocado. Lá em 2013 o Brasil tinha esse conceito, tá? Atualmente ele está nesse conceito aqui, se eu não me engano. Então, de 2013, em 10 anos, baixou. O país está sendo visto como um país de maior risco para os grandes investidores institucionais, investidores estrangeiros. Né? Se tem maior risco, tem que ter um prêmio, né, maior. Aqui ao lado, comparando a classificação da Tesla, isso lá em 2002, A1, então uma empresa de nível máximo, né, no curto prazo de classificação. Né. A Gerdau BBB, uma classificação bem mais baixa aqui, né? Quer dizer, a S&P ela também classifica empresas fora da bolsa, fora da bolsa americana? Sim, Também? eles classificam globalmente. Vocês vão encontrar essas classificações até para poder avaliar, né? Tem muito país também que não tem avaliação, e aí você acaba fazendo uma média pelas empresas parecidas, pelos países de mais ou menos o mesmo porte, com economias semelhantes, né? Mas a grande maioria das empresas a gente consegue. Eu estou fazendo um trabalho analisando as empresas argentinas da Merval, né? E aí, olha como é muito pequeno o mercado. Nos Estados Unidos tem o S&P 500, né, as 500 maiores empresas. Aí, então, são muito grandes as empresas, né? São 500 empresas. Aí a gente vem para o Brasil, aí são no Ibovespa ali 90 empresas, 80 empresas. Então já dá uma queda de 80%, 85% na quantidade de empresas. Aí você vai olhar o tamanho delas, bem pequeno, comparado às americanas. Para nós é grandíssimo, são enormes, né? Uma Petrobras é enorme, uma Vale é enorme, maiores do que Santa Maria. Mas são pequenos para o mundo. E aí, no caso da Argentina, o índice Merval tem menos de 20 empresas. O estudo que estava fazendo são 14. E aí, para achar dados é um problema. Achei de meia dúzia de empresas só, né? Mesmo tendo eles participando do índice Merval. São empresas bastante. Aí vai se tornando cada vez mais arriscado, né, a análise. Bom, então, para eu achar essa tal taxa livre de risco, que é o que eu quero, né, pensando em viver para sempre, se não for a gente, ficam os filhos da gente, né? A gente pelo menos quer deixar eles bem. Então, tem que analisar a taxa livre de risco. Tem basicamente dois caminhos. Eu posso usar os títulos, né, do governo e analisar o spread de inadimplência, tá? Que são acrescentados. Ou também os CDS, né, os Credit Default Swaps, que normalmente são acionados, né, e com que taxas de juros eles são negociados para fugir de flutuações de taxa de câmbio. Né? Então, a gente tem dados desde 2004 dos CDS, ó, e eles, que essa linha púrpura, né, ou roxa, né, para vocês,
E ela se aproxima muito da se utilizar o spread de inadimplência, essa linha verde, né? Bond Default Spread, que seria o percentual de default dos títulos. Então, se existe um percentual de default, é porque ocorre inadimplência. Tá? E aí, que nem banco, né? Banco empresta dinheiro para brasileiro e sempre tem alguém que vai lá e dá na trave, que não paga, que atrasa, né? E aí isso vai gerando o Bond Default Spread. É o famoso risco país, que é essa linha verde. Então, eu vou sempre pegar o que o governo está pagando dos títulos e vou descontar esse valorzinho. Ou utilizar o CDS, né? Seria outra forma de eu calcular, tá? Se eu não tiver dados de default do spread. O spread de inadimplência, então, e o prêmio de risco. A tabela, então, resume os ratings de títulos mais recentes e os spreads de default apropriados para diferentes países. Tá? É uma tabela que eu já vou mostrar aqui para vocês. E, embora se possa usar esses números como estimativas aproximadas dos prêmios de risco do país, talvez se queira modificar os prêmios. E aí a gente pode modificar o prêmio de risco de ações do país de longo prazo com um spread de inadimplência, obtendo-se de duas maneiras, que é o que eu falei, utilizando o spread padrão, o rating, com base em títulos dos países negociados, né? Então, a maioria daquelas três, a maioria dos países, né? Naquelas três empresas, a gente vai achar os spreads de rating, tá? E se por acaso, né, não tem países com classificação, a gente pode usar do SP500 e aí fazer uma equivalência de classificação para Moody's. Tá? Ou também eu posso começar com spreads de Credit Default Swaps, né, para o país, se houver um disponível, e subtrair o spread dos Estados Unidos, os swaps americanos. Eu vou pegar os CDS Brasil menos os CDS EUA, Estados Unidos da América, né? E aí eu vou ter uma boa estimativa aqui, tá? E se essa diferença torna-se a propagação para os países, poucos países têm spreads de CDS inferiores aos Estados Unidos, tá? Mas pode acontecer de ser menor e aí então ser negativo, ou seja, países com risco menor do que os próprios Estados Unidos. Essa aqui, na continuação, a gente tem, né? Então, a gente pode adicionar apenas o spread padrão, que tem aquelas duas formas, né? A gente colocou ali, o spread padrão do mercado maduro, para chegar ao risco, ao prêmio de risco total para o patrimônio da empresa, mas eu ainda posso fazer algumas modificações para análise de curto prazo, que é fazendo a multiplicação pelo desvio padrão dividido pelo desvio padrão dos títulos do país. Então, eu tenho uma variabilidade, que é esse desvio padrão aqui, das ações, e vou dividir pela variabilidade dos títulos, né? Ah, mas não tem variabilidade, tem risco sim, né? Não está toda hora o governo lá se reunindo com o cupom e aumentando taxa, diminuindo taxa. Então, no tempo, está gerando uma variabilidade, esse desvio padrão. Então, tem uma curva normal, né? E ela deixa de ser um valor determinístico, como seria o conceito de taxa livre de risco.
E como os títulos do governo, então, não estão disponíveis ou são negociados na maioria dos países, a gente pode também aproximar a volatilidade relativa de mercado de ações, estimando o desvio padrão em dois índices, né, o índice de ação de mercado emergente e também o índice de títulos do governo do mercado emergente. E aí, por fim, eu posso acrescentar ao prêmio de risco país a estimativa de risco de mercado maduro. Então, o que eu estou dizendo aqui? Tem o prêmio de risco país, que é o Country Risk Premium, e eu vou somar a ele, né? Eu vou colocar na frente, porque normalmente as equações aparecem dessa forma, o Equity Risk Premium, somando o prêmio de risco de ações. Então, eu posso ir direto, simplesmente calcular pelo spread padrão, ou ainda posso fazer essa modificação quando estou fazendo análise de curto prazo, o desvio padrão das ações com o desvio padrão dos títulos, para achar um verdadeiro Country Risk Premium. E aí somar o Equity Risk Premium. O legal é que tudo que a gente está vendo, né, teoricamente, tem lá na New York University o grupo de estudos da Modara, que já faz essa análise varrendo globalmente, né, varrendo globalmente os países, as principais economias e empresas também, né? Não é só universidades. Então eles pegam aqui a Moody's está fazendo essa varredura, acompanhando todas as economias, né? Então vai ter algum analista lá trabalhando na Moody's dedicado à Armênia, alguém ou vários analistas lá dedicados à Aruba, e aí é analisado o Adjusted Default Spread, né? Então, o spread de inadimplência daquele país, quanto está ocorrendo de inadimplência. Exemplo do Brasil aqui, ó, a inadimplência do Brasil na média 2,52 e BA2, né, de risco, que é o que a gente está tendo hoje. E aí, com base nisso, é calculado o Country Risk Premium. Como é que é feito isso? O pessoal pega lá o título de 10 anos, o título de 10 anos, como a gente mostrou o exemplo de cálculo do Brasil, e vai diminuir esses 2,65, né? Vai chegar ao Country Risk Premium. Enquanto o Equity Risk Premium também é analisado, né? Considerando o risco de mercado menos a taxa livre de risco. Aí então já traz para nós pronto esses valores. Eu posso simplesmente então Ctrl+C, Ctrl+V na minha análise, né? Mas eu tenho que entender o que eu estou fazendo, que moeda eu estou fazendo, que ajustes eu estou fazendo. Essa lâmina aqui ela é bem interessante porque ela sintetiza tudo isso. Tudo que a gente verbalizou até agora, numa equação matemática, o prêmio de risco do patrimônio líquido, então o Equity Risk Premium, é o prêmio de risco americano, do mercado americano, não tem nada a ver com o Brasil, e aí eu somo o prêmio de risco do Brasil. Aí esse seria o prêmio, o Equity Risk Premium brasileiro, né? Então, para eles chegarem nesse Equity Risk Premium aqui, eles vão pegar o Country Risk Premium, essa coluninha que está aqui, né? Toda essa coluna, e aí vão pegar a taxa livre de risco de quem? Americana, a TUA, para calcular esse 5,4. Então, somando um mais outro, é o 5,4. É o que está nessa primeira equação.
o Equity Risk Premium, o Country Risk Premium, ali da tabela, mais o prêmio de risco do mercado americano. Então, estou somando as duas e eu chego ao prêmio de risco do Brasil, da Armênia, da Aruba, de qualquer país outro. Já eu posso calcular o spread da inadimplência, ali aquelas duas formas que a gente viu, né? Calculando a diferença entre os bondes do país, né? Os bondes brasileiros, menos os bondes americanos, a gente tem o spread de inadimplência, né? Que seria um prêmio atribuído ao Brasil pelo risco para atrair o dinheiro dos gringos para cá. Né? E aí eu posso fazer o ajuste para chegar ao Country Risk Premium do spread de inadimplência, considerando a variação das ações do Brasil sobre a variação dos títulos do Brasil. Alternativamente, eu poderia usar prêmio de risco americano, então não tem nada a ver com o Brasil, e aí fazer essa relação entre o desvio padrão das ações da Bovespa e o desvio padrão das ações do S&P 500, né, que é o mais utilizado na análise, e assim eu chego ao Country Risk Premium também, né, do país que eu estou analisando. Então, é uma abordagem alternativa, só que ela tem o risco de abordagem em países ilíquidos, de baixa liquidez. Aí o que vai acontecer o mercado inteiro ele representa, às vezes uma única ação representa o país inteiro. Como é o caso lá da Noruega, Da Finlândia. Finlândia, obrigado. Finlândia, a empresa de telefone, de celulares, né? Como é que é o nome? A Ericsson. Nokia. Nokia. Olha só como é que eu... Obrigado. O que seria de mim sem o Gustav, né, Gustav? Então, o custo do capital próprio, CAE, ele vai ser a taxa livre de risco, mais o beta, que a gente vai aprender nas próximas aulas, multiplicado pelo Equity Risk Premium, que a gente mostrou como é que calcula aqui, tá? Mais o Country Risk Premium. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz. O CAE, também em dólares, eu posso ainda usar essa outra alternativa, utilizando Lambda, né? Como Country Risk Premium, Lambda, como nível de exposição ao mercado de risco. Tá? Porque às vezes a empresa que eu estou analisando, ela, apesar de ter nascido naquele país, e ela ter receitas fora, né? Como o caso da Embraer, né? Ela é uma empresa brasileira, mas a receita vem toda de fora. Então, ela está bem menos suscetível ao risco Brasil do que aquela empresa que só tem faturamento no Brasil, como uma varejista, né? Pegar uma Magazine Luiza, né? E está praticamente 100% exposta ao risco país, comparativamente a Embraer, que é uma exposição bem menor. Mas se eu, em vez de analisar em moeda, quiser usar uma pseudomoeda, né, eu posso usar essa modificação, essa transformação. Mais o CAE, a inflação do Brasil sobre a inflação americana, aí eu tenho o custo de capital em reais. Do contrário, todo o cálculo que eu fiz está em dólar. Tá? E como um caminho alternativo para chegar à mesma coisa, é achar o prêmio de risco em reais, aplicando anteriormente a mesma equação, né? Aqui o prêmio de risco americano
multiplicado pelo desvio padrão de ações do país sobre as ações americanas. Então, só que já está induzindo, e o Ibovespa tem uma volatilidade maior do que o S&P 500. Né? Então, é um gráfico que sobe e desce, é um bêbado que caminha pelos limites da rua, né? De uma forma bem mais extrema do que a dos Estados Unidos. Tá? E o prêmio de risco aqui também eu poderia calcular dessa forma. O RF em reais, que eu mostrei como calcular, e o prêmio de risco, o prêmio de mercado também em reais. Então, tem vários caminhos que levam ao Senhor, né? Como já dizia o Paladini lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui o modelo do Assaf Neto, que é o professor lá da USP, né, da Universidade de São Paulo. Ele utiliza um modelo diferente, ó, ele está somando a inflação do Brasil e diminuindo a inflação dos Estados Unidos, somando o cálculo de risco e prêmio, mais o prêmio tamanho, o prêmio de tamanho da empresa. E as empresas brasileiras são bem pequenas em relação às americanas, né? Então tem que dar um prêmio de tamanho. É uma variante bastante utilizada pelo mercado. Então, incorporando no cálculo do CAE, né, que é aquele modelo básico do CAPM, a inflação no cálculo, tá, de forma direta. Nada mais, nada menos do que pelo Assaf Neto. Então, ele está aqui inovando, né, em relação aos gringos para adaptar à realidade brasileira. Outra variante é utilizar aqui o cálculo, utilizando a diferença entre o Equity Risk Premium Brasil e dos Estados Unidos, e aí somar o cálculo Risk Premium e o Size Premium. Já o Serra e o Wickert, né, que são também de outra vertente de pensamento, né? Serra também, se eu não me engano, é da USP, né? Só que parece da Politécnica, se eu salve meu engano, peço desculpa se eu estiver enganado. E o Wickert, né? Um deles é um investidor. Então a gente tem essa outra variante, ó. Ele calcula em dólares e depois a transformação que a gente vê. Tá? A taxa livre de risco, então, americana, né? O Yield to Maturity, os T-bonds de 10 anos, podendo ser de 20 ou 30, o Equity Risk Premium, o S&P 500, menos, então, o Yield to Maturity, né? E a média geométrica de um período bastante longo, de 10 anos, para capturar, então, corretamente o risco de investimento. Eu não trouxe aqui a equação da média geométrica, mas na próxima aula ela vai estar presente para mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo. Né? Então não é simplesmente o cálculo do S&P 500, é uma média de 10 anos utilizado. Então, o Yield to Maturity no Brasil são as LTNs, ou LTNB, e no caso do JP Morgan, a gente utiliza o NB Plus, né? Então, Brasil Emerging Markets Bond Index. Bom, um exemplo de cálculo, como é que a gente faz, com a taxa de livre. Aqui eu já estou adiantando para vocês para poder calcular todo o CAE. Ó. A gente vai ver esse conteúdo na próxima aula, tanto esse quanto este. Mas o que interessa é isso que está aqui, ó, a taxa livre de risco, que eu vou capturar lá dos Estados Unidos, né, os T-bonds americanos, o prêmio de risco do S&P 500,
Aí eu tenho o prêmio de tamanho, vocês vão ter que acreditar em mim aqui nesse exemplo, né? Depois a gente vai ver alguma coisa de como calcular. E o beta, a alíquota de imposto de renda, a relação de passivo sobre o patrimônio líquido, o prêmio de risco país, né? Tudo isso eu posso capturar lá da tabela da Modara. Aí obter índices de inflação, né? Eu posso obter oficiais no Brasil e também nos Estados Unidos. E com isso eu entro na equação. Então, utilizando a equação aqui, esse aqui do Asaf Neto, Asaf Neto, está escrito aqui em cima, não precisei do escrito novamente, né? Então, eu estou somando a inflação. Vai ser o zero, a taxa livre de risco, meu beta, meu prêmio de mercado, aqui as diferenças de inflação, tá? Eu tenho, então, o risco país e o prêmio de tamanho. Eu chego ao meu CAE, já em reais, né? No variante do Serra e do Wickert, são os mesmos dados, o mesmo exemplo, porém eu adaptei, né, calculei usando a equação desses autores. Né, em que a gente tem o cálculo de risco e prêmio, o prêmio Brasil, e aí o meu cálculo da inflação é dessa forma, em vez de entrar direto, como faz o Asaf Neto. Aí eu chego a 40,28, um CAE diferente da anterior, que era 38. Então, percebam que há variâncias, né? Então, não existe um valor exato, correto, né? Perfeito, verdadeiro da avaliação de uma empresa. Mas a gente tem que analisar a coerência, a lógica, né? Então, se o que eu estou fazendo está dentro de uma faixa de erro, né, aceitável de análise. Ou se eu chegar lá a uma avaliação e deu muito diferente, né, até eu posso estar certo, mas eu vou ter que analisar com muito carinho para ver o porquê que o mercado inteiro está errado e eu estou certo. O que eles fizeram de errado, em termos de análise. Tem várias outras alternativas, como nesse exemplo, em que a gente utiliza o modelo de Gordon, né, fazendo uma taxa de crescimento de dividendos do S&P 500 para calcular. Eu estou, na verdade, fazendo um valuation do S&P 500. Fazer um valuation do S&P 500 com base em uma taxa de juros, né, que é o prêmio de risco americano, mais os T-bonds, né, e automaturity de 10 anos americanos. E aí eu vou entrar numa equação, vou regredir 10 anos e vou chegar a essa regressão múltipla. Eu tenho um beta 1, aqui eu tenho um beta 2, considerando os T-bonds e a diferença entre T-bonds e T-bills, para chegar ao prêmio de risco, né, de mercado intrínseco, que o da Modaran chama de valor intrínseco do prêmio de mercado, né? Então, que nem eu fazer um valuation de uma empresa, eu estou fazendo um valuation prêmio de risco. Qual seria o valor verdadeiro do prêmio de risco? Então, é outra sistemática mais profunda aqui para análise do que simplesmente analisar o valor de mercado menos o RF. Tá? O spread de inadimplência alternativo eu também posso calcular dessa forma, calculando o spread vezes a relação com o PIB real. Né? O PIB real. Então, bom, vocês são da economia, vão aprender, ou já aprenderam, ou estão aprendendo, a diferença entre PIB nominal e PIB real, né? Que é um conceito que a gente está vendo desde o início, e retira a inflação
essa equação eu tinha replicado no início do nosso encontro de hoje. Tá? E assim eu acabo achando um spread também, de uma certa forma, aqui posso usar o mesmo conceito de implícito. Os spreads e como é que é convertido em pontos, base de pontos de conversão, né? Então, no caso do Brasil, o BA2, 2,75. Né? Isso aqui seria equivalente a 2,75% de spread de inadimplência. Sempre sobre base de 100 pontos. 1% é 100 pontos. Tá? 1% é 100 pontos. Então, aqui, ó, 1%, é 100 pontos. Então, é bastante comum ser utilizado em pontos em vez de em percentual. Então, para achar o RF, né, de um país ali, né, eu teria que pegar os títulos de 10 anos e diminuir esses 2,75, no caso do Brasil aqui, está sendo colocado, tá? Para achar em reais, né? Outro comparativo, novamente, global. A gente é muito tupiniquim, é muito de pensar em investimento no Brasil só. E a gente também tem pouco dinheiro, né? E, relativamente ao americano. E falar em milhões e bilhões é muito comum no mercado financeiro. Então, eles acabam analisando globalmente também oportunidades em outros países. Né? A gente poderia investir em outros países, analisando o mercado do euro, Israel, Austrália, né? Então, as diferentes moedas e as taxas de níveis de risco por moeda. Em 10 de 2022 estava 13,75, né? Agora está quanto? 10,75? Se quiser, é para aumentar mais ainda. Vai aumentar de novo. Então, passa todos esses países. Né? Se eu for colocar aqui, não está sendo representada a figura da Modar, então mostra o tamanho do risco do país. Né? E aí, para eles virem para o Brasil, vai estar aqui em cima. Bate todos esses valores aqui, BR. Vamos que vamos, Brasil, para frente e o coração. Né? Essa era a aula de hoje. Aí, bem passei. 1h08. Coitado de você, até agora. Mas eu acho que é uma discussão que engrandece, né?